profeta Daniel recorre à oração, humilhando-se diante de Deus, pedindo: eu não daria só socorro, mas pelo avançar do rei da Pérsia, que queria, de certo modo, espezinhar, espoliar o povo, Daniel vai diante de Deus em oração, pedindo para que tenha a coragem e a firmeza da fé e a força para enfrentar o rei da Pérsia e todos os seus exércitos que vinham combater contra o povo. O desejo de Deus é, claro, ter o seu povo sempre livre. Por isso, Daniel serve aqui como instrumento daquele que enfrenta, para poder ver o povo a viver em sua liberdade e em alegria. Os anjos, que são seres espirituais, que servem a Deus, eles protegem, guardam e guiam. Por isso, anjo aparece a Daniel também para ajudar, como que um pedido de socorro. Vai lá. Antes de avançar, rezam anjo da guarda? Lembram que vocês lembram-se que tem anjo que vos guarda, que vos proteja, que vos guie e que vos ilumine? Não é só rezar por rezar, é rezar para sentir que Deus pode não estar presente como pensamos, mas que nos envia o anjo para nos ajudar. Este Deus que tanto nos ama, que fortalece o profeta Daniel com a sua mensagem para enfrentar com coragem os poderes do mundo que alienam. E hoje também isso mostra-nos que nós podemos contar com a força de Deus na luta contra as indiferenças e todas as situações maléficas que nos rodeiam e que alienam a vida humana. Porque Deus quer instaurar o seu reino. Ele escuta e atende as orações quando principalmente são feitas com temor e com fidelidade. Devemos procurar ser fiéis à oração. Não diria pela quantidade de oração que podemos fazer durante o dia, mas a qualidade que deve ser dada àquela oração que fazemos durante o dia, se é que fazemos. O salmista diz-nos, e isto vem provar, vem dar resposta de que Deus está do nosso lado sempre. O Senhor mandará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Isto faz-nos lembrar uma das tentações de Jesus no deserto, em que o demónio diz que o Senhor vai mandar o anjo para que te guarde e que não tropeces em alguma pedra. O próprio demónio também usa a linguagem distorcida, ou então com o capote ou casaco da mentira, para fazer crer que o que ele está a dizer é verdade, quando não é. Muitas vezes nós cedemos. O anjo que nos guarda em todos os nossos caminhos é o mensageiro de Deus. É a expressão de confiança serena e firme de que Deus nos protege, pois este salmista enumera os perigos que, no sentido literal, mas que Deus livrará todos eles. Nenhum mal te acontecerá. Não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a epidemia, nem a peste, nem o flagelo maligno, nem o laço do caçador. São expressões que o salmista usa. Hoje, o que é que diríamos? Os ideologistas, os que só pensam neles, os que querem desconfigurar o ser humano. Que mais podemos dizer? A inteligência artificial, as redes sociais, nomeadamente Instagram e TikTok, para não dizer outras, que são coisas boas, mas que infelizmente estão a ser muito mal usados. Eu diria que alguns deles são o anjo da morte. Evitemos, por favor, ser anjo da morte na vida dos outros. Há a expressão que às vezes, foste um anjo para mim. Isso é quando a amabilidade fala mais alto. E devia ser sempre assim.
Que sejamos como que um anjo na vida dos outros. Proteger, guardar, cuidar, guiar para o caminho, para o Senhor. Para quê? Para que o Senhor livre de todos os perigos. Em vez de dar conselhos péssimos ou maus, devíamos comportar, ter a atitude dos anjos na vida dos outros. Porque o Senhor manda para nós. No Evangelho, temos o texto que é conhecido: anuncio-vos uma grande alegria. Diz o anjo aos pastores. Convém saber que na época de Jesus, os pastores, que são homens simples e humildes, eram postos à margem da sociedade, porque os que detinham o poder pensavam que estes pastores não eram capazes de cumprir a lei. Por isso, ficavam longe da sociedade, muitas vezes. Porém, foi a eles que o Senhor envia o anjo para anunciar para dar a notícia, a boa nova, que Jesus nasceu. Foi a eles, aos simples, aos que estão fora do âmbito social, o comum. O anjo do Senhor anunciou aos pastores esta grande alegria, o nascimento do Messias. Esta alegria porque eles devem aproximar-se do lugar. Ele até diz detalhe que para servir de exemplo, eles têm que ir e vão encontrar o menino envolto em pano numa manjedoura. Por que nós não fazemos isso também na nossa vida e na vida dos outros? Reparem que hoje a mentira passa rápido. Basta alguém ir transmitir que quando alguém quer desfazer, terá muita dificuldade. Que sejamos também como estes anjos que transmitam não só alegria, mas uma boa notícia. Que não sejamos como os canais e os corredores da morte, os jornais e televisões, canais televisivos que só nos vendem coisas que às vezes não nos ajudam. Peço desculpas aos jornalistas, mas muitas vezes fica muito a desejar. Mas também transmitem coisas boas. Só que algumas vezes as pessoas que querem transmitir coisas boas são simplesmente postos um pouco ao lado, à margem. Porquê? Porque o que é religioso, o sentimento religioso hoje, a notícia religiosa, parece que não vende. Parece que a nossa alma perdeu o sentido de estar em nós. Deus, eles não ficaram escandalizados com o facto de irem encontrar o Messias, o Salvador, envolto num pano, deitado numa manjedoura. Foram, viram e adoraram, que certamente levaram alguns presentes. Que presente nós damos a Deus quando vamos à sua casa para o adorar? O que é que nós damos a Deus? O anjo que aparece aqui apareceu várias vezes, inclusive no Antigo Testamento, para anunciar o quê? Nascimento de alguém ou anunciar a libertação do povo. E sabemos que aparece o anjo Miguel a profeta Daniel anunciando. E nós sabemos que o Rafael, que é tido como medicina de Deus, aparece a Tobias. E temos Gabriel, que anuncia a grande notícia do nascimento do Messias, aparece a José, aparece a Maria. Nós também devemos, cada vez mais e melhor que celebrarmos a Sagrada Eucaristia, que vamos confessar ou vamos participar numa cerimónia da celebração do matrimónio, do batismo, do crisma, quando saímos devemos transmitir aquela alegria que vivemos dentro da igreja, dentro de quatro paredes. Não é vir à missa ou celebrar um sacramento para quando sair voltar à vida anterior. É vir da porta para dentro, abrir o coração para que o Senhor entre. Para que quando sairmos, o coração já não é de pedra, mas é um coração transformado, é um coração que está disponível, disposto a aceitar e ajudar os outros a viverem, como o Senhor nos ensina.
O anjo, logo quando aparece aos pastores, dá-lhes o alento: não temais. E ele confirma a missão anunciando a eles, dizendo: anuncio-vos uma grande alegria. Quando chegarem à casa, as pessoas da vossa casa, da vizinhança, ou da vossa relação, do trabalho ou não, digam isso. Experimentem fazer isto. Olha, eu trouxe um cumprimento. Há uma pessoa que eu vi na igreja que disse-me que está com saudades tuas. Deixem um suspense para ver se a pessoa chega lá. Se não chegar, passado algum instante, digam: olha, nosso Senhor Jesus Cristo disse-me que está com saudades tuas. Vá lá abraçá-lo, que ele está com desejo de te ver e te abraçar. É uma boa notícia que levamos. Em vez de ir dizer: o padre disse isso, não devia dizer. Eu vi fulana mal vestida. São coisas que não devíamos fazer. É pautar pelas coisas que nos ajudam a crescer e a engrandecer. O que o anjo anunciou é o nascimento do Salvador, no silêncio que deve ser espalhado. Silenciaram, mas espalharam a boa notícia. E ouvimos o texto o Lucas a dizer-nos: a este anjo juntou também o coro dos anjos. Para quê? Para cantar, louvar e dar glória a Deus. Por isso nós também, quando estamos aqui, é para cantar, louvar e dar glória a Deus e não aos homens. Como alguns fazem e alguns fazem crer que assim é. O anjo é a presença de Deus para os homens. Os pastores deixaram cativar pelo olhar do anjo, pela mensagem. Sua presença é um sinal de Deus na vida de cada dia. Ele nos guia, nos protege. Como perguntei há minutos atrás, tendes rezado o anjo da guarda? Sentem a presença do anjo na vossa vida? Alguma vez foste como um anjo na vida de alguém? E sentes que alguém foi como um anjo na tua vida? Se ainda não aconteceu, façam isso acontecer. Vejamos que ligação podemos fazer com o nosso querido Frei António de Lisboa. Maria lhe oferece o menino Jesus. Em 1231, após ter feito uma série de pregações explicando os sermões na Quaresma, sua força cedera com outros frades. Frei António começa a sentir mais debilitado. Recolheu-se a um lugar retirado, cheio de árvores, em Campo San Piero, aliás. Havia-lhe um convento encostado ao castelo do conde Tiso, na vizinhança, pelo bosque, aliás, um bosque, que no meio havia uma frondosa nogueira. Frei António, desejoso de silêncio, pois se calhar já tinha falado demais, ou muito, desse desejo, aliás, decide fazer no meio dos ramos de uma pequena cela para si. Este conde, sabendo do desejo, levou tábuas, esteiras e constrói ele próprio a pequena cela entre as árvores para o Frei António, que se dedica à contemplação. Alguns colonos dali receberam a informação da presença do Frei António. Aproximaram-se e pediram-lhe que fale mais de Deus, ou seja, não davam-lhe descanso. Ele recolhe para o silêncio. Parece que quanto mais quer ficar em silêncio, mais o povo queria ouvi-lo. Em voz suave, Frei António fala do amor de Deus, da Virgem Maria e do menino Jesus. Todos escutavam até alta noite. Hoje, em 5 minutos, já estamos a limpar a garganta, olhar para o telemóvel, olhar para o relógio e se calhar até alguns dizem: este padre nunca mais acaba. Quando estamos com o Senhor, é com o Senhor e ponto final. Deixemos o anjo da morte lá fora para construirmos juntos, na celebração, o anjo que traz a boa notícia e a alegria. Santo Frei António nos ensina isso.
Escutem com atenção. A cada dia mais, camponeses querem ouvi-lo, não lhe dando a paz que tanto desejava. Mas valia a pena ele não ter pedido o silêncio. Num dia, quando almoçava com os frades, as forças o abandonaram. Ajudado a tentar levantar-se, mas ele não conseguia permanecer de pé, pois estava muito fragilizado. Queria retornar a Pádua, e os frades exigiram que ele permanecesse na cela do convento, até recuperar um pouco as forças. Numa noite, aquele velho conde vem ao convento fazer uma vigília. Preocupado, resolve olhar Frei Antônio através de uma janelinha da cela. Ele, Frei Antônio, encontrava-se de joelhos, com os braços estendidos para a frente. O conde escuta a oração, em que Frei Antônio estava a rezar. Ó Filho de Deus, peço-te com toda a devoção que me libertes dos pecados. E quando chegar o último dia da minha vida, faz com que, conduzido pela mão dos anjos, eu possa chegar até ti, cheio de júbilo. De repente, uma forte luz ilumina toda a cela, e o conde vê, entre os braços de Antônio, o menino Jesus cheio de alegria. Convido-vos, quem puder, que olhe para a imagem de Santo Antônio, que está ali à minha esquerda. Olhem. Quem puder, quem consegue ver, que vê. Se não, o que está ali à frente. É mais fácil ver para não ficarem com o pescoço torto e dizer que o padre provocou um acidente. Já viram? Frei Antônio o abraçava e beijava, contemplando-lhe a face com ardor incessante. É um grande ensino. O anjo vem, ajuda Antônio, ilumina e vem o menino. Nós também devemos contemplar o menino com os outros olhares, com o olhar do coração, não o olhar tão somente físico. Era tal o amor de Frei Antônio pelo menino Jesus que Maria resolve dar-lhe a alegria de tê-lo no colo, como ela tivera em Belém. Isto também creio que pode acontecer conosco hoje. Basta querermos e basta pedirmos com fé. Mas, em vez de pedirmos o anjo da morte, peçamos o anjo da vida, da alegria que nos ajude. Depois a luz enfraquece e desaparece. O conde precipita-se para dentro da cela. A curiosidade era tanto que ele acabou por entrar. E Frei Antônio está prostrado no chão. Seu rosto reflete ainda um raio daquela luz divina. Vejamos a representação do menino Jesus no colo de Santo Antônio e com a Sagrada Escritura. Alguns costumam passar aqui e perguntar: é filho dele? Eu não sei se é por traça, se é por ignorância ou algo parecido. Minha gente, estamos no século XXI, já é a altura de deixarmos de ser católicos ou cristãos ignorantes. Há coisas básicas que nós temos a obrigação de saber. Temos o dever de viver aquilo que sabemos. Não sei se estão a entender ou não. Eu sei que há pessoas que já perguntaram: é filho dele? É menino Jesus. Antônio pode ser filho dele, como na passagem que Jesus diz: quem fizer a vontade do meu Pai, esta é minha mãe, meu irmão. E continua. Pensem nas passagens que muitas vezes nos ajudam. De facto, representam-se o menino Jesus e o Frei Antônio o mais básico de 3 formas. Primeiro, o menino sobre a Bíblia. Lembrando que Frei Antônio anunciava Jesus Cristo através de inúmeras citações, principalmente do Evangelho, anunciando Jesus Cristo, o Verbo encarnado. O segundo, o menino Jesus no colo de Frei Antônio, representando a intimidade do Frei com Jesus. Há representações em que o menino está a acariciar o rosto de Antônio. O terceiro, o menino sendo mostrado ao santo por Nossa Senhora,
Há um quadro, uma tela enorme no convento de Varatojo. Quem for lá há de ver que temos isto. Isto é para lembrar que também Frei António tinha devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus. Isto deve ajudar-nos a ultrapassar a devoção. Venho porque sei que o santo, se eu peço, ele é santo, não me vai negar. Minha gente, só isso não chega. É preciso ter um coração amável, um coração limpo, mesmo que esteja sujo, mas que seja limpo pelas orações, pela forma como celebramos a Sagrada Eucaristia. Deem valor àquilo que se tem. Há milhares e milhões de pessoas que desejam ter possibilidade de celebrar a Eucaristia, não tem como. E nós temos à porta, só falta o padre ir à nossa sala, sentar no nosso sofá e celebrar a missa, mas andamos com preguiça. Não sejam o anjo da morte, mas que sejam anjo que transmita a vida, a alegria, esta boa notícia, o nascimento de Jesus. Frei António nos ensina a acariciar e adorar o menino Jesus. Só a ele adorar. Um compromisso. Enfrentar com sabedoria divina os poderes deste mundo. Se não for com sabedoria que vem do alto, minha gente, a inteligência artificial vai fazer tudo para vocês. E depois, quando chegarem lá, São Pedro estará à vossa espera, à nossa espera. Ele não conhece certamente a inteligência artificial. Por fim, leiam a encíclica do Papa para verem. A máquina não pode substituir o homem. A máquina não ama. A máquina não sente o que sentimos, o pulsar da presença divina no nosso coração. Que arranquem o coração embutido de inveja, de indiferença e de ignorância e ingratidão, para que o Senhor possa entrar lá e pôr um coração de carne, um coração que ama, um coração que abraça e um coração que arde, para quem estiver ao nosso lado sinta o ardor de Deus que há em nós. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Não esqueçam que o brilho para a vida está na palavra de Deus. E por isso aparece Santo Antônio com a Sagrada Escritura na mão e aquele que é a verdadeira palavra está ali em cima para nos ensinar. Ok? Peçam ao anjo que vos ajude, como ajudou Daniel e Antônio, a vencer todas as agruras desta vida, cantando e dando glória a Deus. Certo? Abaixo as agruras da vida, glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens que Ele ama.